Olá, sou Renato Bourbon, instrutor técnico aqui do Centro de Treinamento Automotivo da Bosch em Campinas, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Quintas Automotivas. E o assunto de hoje é o sistema de Arla aqui que equipa a Fiat Toro 2022. Bem, nessa versão aqui da Toro, que tem a motorização 2.0 diesel, ela vem recheada de sistemas de pós-tratamento. Então, essa mesma motorização, ela equipa, por exemplo, o Compass, equipa também o Jeep Renegade, mesma motorização, porém agora a grande novidade é que ele vem equipado de um sistema de Arla. O Arla, ele tem por função aí reduzir a formação de um gás, que é o chamado dióxido de nitrogênio. Esse é o tema do nosso sistema hoje. Existem outros sistemas de controle de pós-tratamento que estão presentes nesse carro, como por exemplo, velas aquecedoras, temos aqui a válvula EGR de recirculação dos gases de escapamento, temos também aqui o chamado de catalisador de oxidação, que é a peça que está aqui antes do filtro de partículas, e por fim, temos também o próprio filtro de partículas. Todos os sistemas são sistemas de pós-tratamento dos gases que são gerados. Então, nosso grande objetivo aqui é a gente entender um pouquinho o que faz cada componente aqui do sistema do Arla, aonde eles estão localizados e alguns testes práticos a gente pode fazer aí, medições através de scanner ou através de uma ferramenta específica. Bom, vamos partir primeiro aonde estão localizados os componentes e qual a função de cada um deles, começando aqui pelo motor. Então nós temos um elemento que tem uma grande diferença, que é essa peça aqui, que é o injetor de Arla. Ele está colocado aqui na tubulação, bem na saída da turbina, após o catalisador de oxidação, e o objetivo dele é receber o Arla que está lá no reservatório de 14, 15 litros lá na parte traseira do veículo, receber esse Arla que está vindo sob pressão e jogar uma quantidade, dosar uma quantidade para entrada no filtro de partículas para redução do NOx. Então nós temos aqui uma válvula injetora. É semelhante a um bico injetor de um motor de injeção direta, por exemplo. É a mesma coisa. Outro elemento muito importante está presente logo aqui, que é a sonda de NOx. Então trata-se de uma sonda de banda larga, porém ela tem o objetivo de medição do gás óxido de nitrogênio. Ela possui um conector elétrico, onde ele tem um positivo, um negativo e 2 fios de rede. Então ela trabalha jogando a informação diretamente no barramento de rede CAN. Nós temos essa sonda e lá no escapamento, depois do silencioso do abafador, nós temos uma outra sonda. Então uma está medindo aqui antes da injeção de Arla e a outra está medindo depois da injeção de Arla. O objetivo dessas sondas é identificar o óxido de nitrogênio para permitir com que haja a injeção de Arla. Lá na parte traseira do veículo, nós vamos encontrar do lado esquerdo, paralama traseiro esquerdo, bem próximo do para-choque ali, o reservatório de Arla. Lá naquele reservatório nós vamos encontrar uma bomba elétrica, que ela é trifásica. Vamos encontrar um dispositivo de medição de pressão e um dispositivo de medição de nível do Arla. Então, a previsão de consumo desse Arla aqui é a cada 10 mil quilômetros ter que encher esse tanque. Então é necessário um dispositivo de controle de nível. Outra coisa que nós vamos ter ao longo de todo o caminho aqui do Arla, tubulação, inclusive dentro do tanque, é a presença de resistores. Esses resistores, na verdade, são aquecedores, para que o Arla trabalhe numa temperatura controlada aí de 25 graus. Então lá na traseira nós vamos encontrar o reservatório de Arla, a bomba, um sensor de pressão, tudo interno ao tanque, um sensor de pressão, um aquecedor e um sensor de nível. Lá na parte traseira, só que agora do lado oposto, do lado direito, bem acima ali do para-barro, da roda traseira direita, nós vamos encontrar o modo de controle de todo esse sistema. Ele está presente ali e o grande objetivo dele é fazer toda a gestão de injeção aqui do Arla. Então é ele quem vai controlar o momento de abertura e ele quem vai fazer a comunicação com o tanque, ok? Então, esses são os componentes que equipam aqui o sistema do Arla. Vamos verificar algumas medições que a gente pode fazer em cada componente, na saída, na verdade, ali do tanque, que é fundamental, que é o teste de medição de pressão que ele está gerando e mandando para esse injetor aqui.
Bom, então aquela unidade que a gente viu que está ali na traseira do lado direito, no para-barro, ela é uma unidade que é possível você fazer o diagnóstico. Quando a gente entra com o scanner, nós vamos encontrar a parte de gerenciamento do motor, da injeção, do common rail, e vamos encontrar aqui um módulo de tratamento de gases lá que ele chama de AdBlue. Então quando a gente entra nesse módulo aqui, a gente vai ter a leitura normal. Dentro de valores reais, a gente vai ter um parâmetro que é importante a gente avaliar, que é a pressão do sistema. A pressão que vai chegar até a ponta lá daquele injetor do Arla. Então aqui eu estou dentro de valores reais, eu vou pegar aqui um parâmetro, por exemplo, de pressão. Aí a gente encontra ali, ó, sistema AdBlue, pressão, valor nominal, e pressão medida. Então eu vou entrar aqui nessas duas informações e vamos comparar. Bom, o que seria o valor de pressão nominal? É o que a unidade quer, espera de pressão, para funcionamento do sistema. Então, nesse momento, ela espera 6 bar. Porém, o sistema está com 0,7 bar. Ou seja, o sistema está pressurizado. Quando a gente passa a olhar ali, ó, eu já tenho um manômetro instalado aqui na saída do nosso tanque. Então, o que nós fizemos? Nós derivamos aqui, ó, a saída, colocamos um Y, e aqui eu tenho um manômetro já medindo essa pressão. Então, essa pressão que é 0, bate com a minha pressão do scanner, que é 0 também. Então, a gente precisa fazer uma comparação. Será que o valor do sensor de pressão que está aqui, ó, medindo dentro do tanque, está falando a verdade? Será que eu tenho pressão mesmo? Então, pode acontecer do sensor ter problema e ele informar uma pressão errada e a gente ter que fazer uma medição, uma contraprova através de um manômetro. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou voltar lá no meu scanner e eu vou utilizar uma função para aumento de pressão. Porque essa pressão, na verdade, ela só vai subir quando o sistema de ar estiver armado. Então, como eu tenho aqui a motorização, o motor frio ainda, eu não tenho pressão no meu circuito, ele está despressurizado. Então, eu vou voltar e vamos entrar aqui na função de testes de funcionamento. Quando a gente entra aqui, a gente encontra várias possibilidades de teste. Então, medição de quantidade, teste de tanqueidade, e eu tenho lá a parte de aumento de pressão do circuito AdBlue. Então, vamos fazer isso. Vamos lançar esse teste. Ele pede lá que isso sempre vai ter que ser feito no caso de troca do tanque de Arla, da bomba, em casos que acaba o Arla, casos que você troca a tubulação, troca o injetor, ou seja, você fez uma abertura no circuito do Arla, você tem que fazer essa etapa de aumento de pressão, para meio que sangrar todo o sistema. E deixo aqui uma informação super importante, tá? A gente está trabalhando com Arla, e ele tem 68% de água, 32% de ureia. Ele é extremamente corrosivo. Então, quando a gente for trabalhar com Arla, tocar nele, usar sempre luvas aí de borracha, usar proteção nos olhos também, óculos, porque isso pode fazer com que você tenha danos aí para a sua saúde. Então, é isso que ele está falando. Ele pede também mais algumas condições aqui para serem preenchidas, temperaturas, ignição ligada, motor desligado, veículo parado. Então, tudo isso a gente já tem como uma condição satisfeita. E aí eu vou dar continuar aqui. Ok, então, tempo decorrido. Vamos observar aqui agora o que está acontecendo com a pressão ali no nosso manômetro. Então, aos poucos, já começa a ver a pressão subindo. A gente pode escutar aqui a bomba sendo acionada, ela é bem silenciosa. A pressão vai subindo, subindo, subindo. Vamos ver até quanto ela vai chegar. É normal essa pulsação. Pode perceber que ele pulsa, porque lá no injetor ele está pulsando para até sangrar o sistema. Chegou o valor de 5 bar de pressão e o teste ainda está rolando. São 100 segundos. O importante é a gente observar aqui o valor máximo alcançado e a estanqueidade também da pressão. Ok? A pressão de trabalho aqui, a pressão relativa, que é a pressão manométrica, é de 5 bar. A gente vai ver que no scanner ele vai te dar 6 bar, porque é a minha pressão atmosférica mais a minha pressão do relógio. Ok? Então vamos voltar para a tela aqui. Vamos aguardar o tempo restante aí passar. Essa pressão, lembrando que é a pressão que vai lá para o injetor. Então é importantíssimo a gente ter um valor certo dessa pressão, porque senão a quantidade de ar que é injetada é insuficiente. E nesse sistema, ele não tem filtro externo, tudo é interno ao tanque. Então, uma vez que a gente foi lá, fizemos o teste, olha o que a gente observa aqui.
Sensor de pressão medido. Medido foi 5,84. Então isso é o que o scanner lê. Quase 6 bar. A minha pressão atmosférica aqui em Campinas, São Paulo, é 940 milibar. Então ele soma a pressão real, que foi 4,9, 5 bar que a gente deu no manômetro, mas a minha pressão atmosférica vai dar os 5,84. Então esses são os dados que ele fez a leitura do sensor e o que eu estou medindo lá no manômetro. Então eu vou comparar as duas coisas. Esse valor aqui de 4,9 bate com os 5 bar que eu tenho lá, então beleza. O sensor lá da minha bomba está falando a verdade e eu tenho efetivamente a minha pressão no meu circuito. Bom, uma vez que o teste é terminado, o que normalmente acontece, vamos dar um prosseguir aqui, aguardar ele dar a notícia ali, ó. Teste funcional foi concluído, legal. O que normalmente vai acontecer, uma vez que a gente termina o teste, essa pressão que ainda está lá no circuito, então se a gente olhar o manômetro lá, ainda está com 5 bar, passado um tempo ali, 1 minuto, 30 segundos, a gente vai ver uma redução dessa pressão. É natural porque o sistema não trabalha pressurizado. Então o próprio scanner ativa a bomba, mas de uma forma ela girar em sentido contrário, então a bomba ela vira em sentido contrário e retorna, reduz essa pressão no circuito do sistema. Então é natural a gente ver depois de um tempo esse ponteiro cair. O que não pode é o ponteiro cair nesse momento agora, quando eu tenho estanqueidade no meu circuito. Se eu tenho uma perda de estanqueidade no meu circuito, pode ser ou lá um injetor, lá no coletor de escapamento, que não está vedando corretamente, ou a minha bomba que não está vedando corretamente também a parte interna dela de válvula de restrição de pressão. Então a gente precisa analisar onde está o problema. Então eu submeto o meu injetor a um teste de estanqueidade, uma máquina externa, ou eu testo a minha bomba, estrangulando a minha bomba no manômetro e vendo aonde que está sendo a causa aí da queda. Olha lá, ó. Enquanto a gente falava, a gente percebeu a redução da pressão acontecendo. Então isso é a desativação da bomba chegando a valores próximos a zero. Legal? Bom, com isso a gente finaliza aqui o nosso vídeo sobre sistema de Arling. Então se você gostou, deixa o seu like aí para nós, se inscreva no nosso canal que a gente traz muito mais informações para vocês. Um abraço e até a próxima.